A4. Uma outra questão aqui do Enem. Fala que a capacidade de limpeza e eficiência de um sabão, que é a questão que eu tinha comentado antes, dependem da sua propriedade de formar micelas estáveis, que arrastam com facilidade as moléculas impregnadas no material a ser limpo. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas micelas. Tais micelas têm em sua estrutura partes capazes de interagir com substâncias polares, como a água, e partes que podem interagir com substâncias apolares, como gorduras e óleos. Que foi o que eu falei no comecinho da aula, né? E aí ele pergunta aqui, a substância capaz de formar as estruturas mencionadas é... Então, a gente tem muitas opções aqui, né? Vamos só lembrar quais são essas funções, para facilitar a vida. Então, primeiro, é o hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio. Esse segundo é o que a gente chama de sal orgânico. Por quê? Ele tem um sódio aqui, ele tem uma parte metálica. E ele perdeu um hidrogênio, isso aqui era para ser um ácido carboxílico, né? Então, ele perdeu um hidrogênio, tem um sódio no lugar, e ele carrega cargas. Então, ele é sal iônico, um sal orgânico, e tem uma leve ligação iônica ali. Ok? Esse daqui de baixo também é um sal orgânico, que faz uma ligação iônica entre o sódio e oxigênio. O de baixo, COH, é um ácido carboxílico. E o último tem um oxigênio aqui no meio, ó. Então, ele é um éter. Ok? Então, a gente tem aqui as funções todas das nossas opções. Qual que é a lógica de sabão? Que é uma coisa que costuma cair muito e nem sempre a gente consegue ver com tanta profundidade, né? O sabão, muitas vezes, ele é desenhado dessa forma aqui, ó. É feio, parece um espermatozoide, mas ele tem uma cadeia imensa aqui, tá? Realmente parece um espermatozoide. Alguns lugares identificam ele assim, ou, por exemplo, assim, ó. Para indicar uma cadeia muito grande e uma outra parte aqui, tá? Qual que é a lógica disso? Eu vou ter uma parte aqui, que é esses hidrocarbonetos, que são esse primeiro pedaço aqui, né? Que é mais comprido. É uma parte apolar, ok? E aqui eu tenho a parte polar, uma cabeça polar, ok? O que a gente tem que saber de sabões? Como é que eles funcionam? Aí, custou. O que a gente tem que saber de sabões? Então, eles precisam ter uma parte polar, que normalmente é um sal orgânico, e parte apolar, que é uma cadeia de hidrocarbonetos grande, muito grande. Então, isso daqui todo sabão tem. E por sabões, eu digo todos os tipos. Então, não é só sabão, por exemplo, detergente, sabão em barra. Isso também está presente no shampoo, no sabonete, em todos os tipos de sabão, tá? No sabão em pó. Então, todos os tipos de sabão que tem essa questão de limpeza, tem esse tipo de molécula. O que muda de um para o outro? Que é claro, você não vai ficar jogando óleo no cabelo, né? Então, o sabão, o shampoo, ele pode ser um pouco mais suave. Até porque você não, né? Senão vai destruir o cabelo. Então, a pele também. Então, o sabonete é mais suave ainda. É diferente, por exemplo, de uma panela engordurada, de uma roupa com terra, com gordura, com óleo de corpo, né? Que a gente produz esses óleos. Então, todo tipo de sabão, tudo que lava, tem esse tipo de molécula. O que muda é a forma que essa molécula vai agir, a sua força, né, de interação, de talvez tamanho da cadeia, nunca deixa de ser grande, mas pode ser maior, pode ser um pouquinho menor e tal. E os outros compostos, tá? Então, tem sim, tudo que é sabão, tudo que limpa, tem esse tipo de molécula. E
E o que muda são os outros compostos que estão ali, de acordo com o que a gente vai usar aquele sabão, tá? Então, a única coisa sobre sabão que tem é isso aqui. O que mais que a gente tem que pensar quando pensa em sabão? A parte polar vai se juntar, a parte polar se junta, né, a moléculas polares, ou seja, a água, de quando a gente vai lavar, né, e a parte apolar se junta a moléculas apolares, que é a sujeira no geral, né, sujeira e óleos, ok? Então, a gente tem essas duas funções aqui, né, por isso que ele tem que ter essas duas partes, ok? O que mais que a gente tem que saber sobre sabões? Eles formam micelas. O que que essas micelas? São como se fosse um aglomerado em forma esférica. Ele faz como se fosse assim, uma bola mesmo em volta da sujeira. Então ele se junta de acordo com o que ele está limpando ali, em volta daquela sujeira, e leva ela embora, tá? Então, pode ser tanto com a parte polar para dentro, quanto com a parte apolar para fora, isso depende do sabão que você está usando, ok? Mas isso que é a micela. A micela, ela costuma ser descrita dessa forma aqui, ó. Ela é desenhada, né? Ainda bem que vocês estão acostumados com os meus desenhos horrorosos. Então, você tem lá, tipo, a gordura fica presa aqui no meio. E aí você tem, vou fazer retinho só para facilitar, tá? Depois vocês procurem desenho de micela, eu ia colocar aqui, esqueci. Então, você tem esse tipo aqui, e você pode também fazer outro tipo de micela, que é como se fosse uma micela invertida, que você vai juntar a parte polar para fora, tá? E aqui dentro ficam os rabinhos apolares. Bem feio, você já conhece os meus desenhos horrorosos. Mas é isso aqui que acontece, tá? Isso aqui é uma micela. E é graças à micela, esse tipo de interação, que a gente consegue limpar, ok? E por causa também do tipo de cadeia, né? Então aqui já falei que a gente precisa de um sal orgânico. E qual que é a diferença, né? Então, o hidrocarboneto só não limpa, o ácido carboxílico também não, o éter também não. Então, tem essas duas opções. Como é que eu vou diferenciar? O que muda de uma molécula para outra? A quantidade de carbonos. Então, eu tenho CH3, CH2C e C17H33C. Eu preciso de uma cadeia longa para ter essa interação apolar com os meus óleos. Se eu não tiver essa cadeia longa, ele não vai interagir. Então, eu preciso dessa cadeia longa, que é, então, a letra B. Ok? Sabões é uma coisa tranquila, não tem muito segredo, o que é importante está aqui. E é muito cobrado, mas não é tão falado, tá? Então, eu achei interessante esse exercício aqui para a gente trabalhar a polaridade, um pouco de orgânica também, e sabões, que é muito importante. Não sei se eu tirei print, vou tirar de novo. A 5 trouxe um gráfico, que a gente quase não trabalhou com gráfico, até porque não tem muito gráfico em orgânica 3 mesmo. Mas vamos lá, que a gente também precisa trabalhar esse tipo de coisa. Então, do Enem também, do ano passado, o aquecimento de um material por irradiação com microondas ocorre por causa da interação da onda eletromagnética com o dipolo elétrico da molécula. Um importante atributo do aquecimento por microondas é a absorção direta da energia pelo material a ser aquecido. Assim, esse aquecimento é seletivo e dependerá principalmente da constante dielétrica e da frequência de relaxação do material. O gráfico mostra a taxa de aquecimento de 5 solventes sob irradiação de microondas. Então ele conta pra gente, né, como é que os solventes se comportam sob irradiação de microondas.
E pergunta, no gráfico, qual solvente apresenta a taxa média de aquecimento mais próxima de zero no intervalo de 0 a 40 segundos? Então, ele traz aqui o tempo, né, na horizontal, e a temperatura na vertical, de água, metanol, etanol, propanol e N-hexano, tá? Cada um com a sua legendinha aqui. Ele pergunta para mim qual que tem o aquecimento mais próximo de zero e se mantém assim, né, nesse intervalo, porque todos eles começam próximos de zero aqui, né, nessa região. Nessa aqui todo mundo começa próximo de zero. Mas o único que continua é esse daqui, ó, que ele continua bem linear, né? Então, ele não tem muita variação. E ele é o N-hexano. Então, é uma questão bem simples, só pra gente lembrar um pouquinho disso aqui, trabalhar um pouco de gráfico também, né? Que para algumas pessoas pode ser um problema. Então, só identificar qual que é a substância que está mais próxima de zero que se mantém assim durante todo o intervalo, tá? Que é o N-hexano. E também para a gente trabalhar as moléculas, porque a gente não é bobo nem nada. Então, aqui, H2O é a água, né? Que é o quadradinho lá. Aqui eu tenho um carbono, então ele mete. Claro que só tem ligações simples entre carbonos. E tem um OH, que é a hidroxila, que me dá a função álcool. Então, terminação OL. Aqui eu tenho dois carbonos, ET, ligações simples, como eu sei, CH3 e CH2. Então, só tem ligações simples. E OH no final também tem terminação OL. A D, tenho CH3, CH2, CH2, então 3 carbonos, MET, ET, PROP. Só ligações simples e a hidroxila no final. E aqui, por último, só carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. X, AN e O, porque é um hidrocarboneto, ok? E aí é só marcar, né? Gabarito, letra E. Ah, eu tinha colocado aqui o gráfico maior, mas é isso. Nem precisou. Esqueci. Número 6. Um indivíduo de má índole sujou de graxa para veículo a camisa de um estudante, o qual, ao chegar em casa, recomendou corretamente um tratamento para a remoção da graxa da camisa. A recomendação feita pelo estudante foi lavar com gasolina, deixar ao sol no varal, lavar com álcool, que é o etanol, né? Lavar com água e enxaguar com vinagre. Então, vamos ver aqui, ó. A graxa para veículo é um tipo de óleo, né? Ele é bem oleoso mesmo. Ele é um óleo orgânico, ok? Se ele é um óleo, ele é apolar, certo? Então, ele tem essa polaridade aqui, apolar. Estranho, né? Falar assim, mas tá certo. Eu vou deixar graxa no sol? Não vou, não vai fazer diferença nenhuma, né? Vai secar ali, vai ficar pior ainda. Vou lavar com água? Também não vou, porque água é polar e não vai misturar, não vai tirar aquilo ali de jeito nenhum. Só com água não tira, não sai. O vinagre é um ácido carboxílico, ele é um ácido orgânico. Cadê aqui? O etanol é um álcool, né, como ele já diz aqui. E a gasolina é um hidrocarboneto. Então, ele só tem carbono e hidrogênio. Vamos analisar a polaridade disso daqui. Então, começando aqui de baixo. O ácido carboxílico, ele tem uma parte polar, então ele poderia se relacionar com água. Mas o ácido carboxílico ele poderia se relacionar com apolares também, no caso da graxa, mas ele tem uma cadeia carbônica muito pequena, então ele tem mais parte polar do que apolar, tá? O álcool tem uma leve parte polar também, tá? Mas ele tem cadeia carbônica curta, né? Então, por mais que ele tenha uma parte apolar, ele vai ser mais polar. E o hidrocarboneto, ele é totalmente
apolar. Então, é ele que a gente vai usar, ok? Que é só interação de polaridade mesmo das moléculas, tá? Não vou usar etanol, não vou usar vinagre nesse caso, porque eles são mais relacionados, eles têm mais tendência de se relacionar com água do que com óleo, tá? Então, vou lá, lavo com gasolina, vai sair a graxa e depois eu coloco com água e sabão, né? Pra não ficar fedendo gasolina, é claro. Beleza. Número 7. Vários desenhos coloridos. Os defensivos agrícolas são empregados nos setores de produção, armazenagem e beneficiamento dos produtos na agricultura. Sua função é impedir a proliferação de micro-organismos que deterioram esses produtos. Dentre os agrícolas, né? Dentre os seguintes compostos usados como defensivos agrícolas, assinale aquele que tem ligação iônica na sua estrutura. Então, vamos lá. Esse daqui, ó, vou selecionar aqui de vermelhinho, que não tem nenhum quadradinho vermelho. Como é que eu vou saber, Isis, da ligação iônica? Lembra lá que a ligação iônica, fazendo um resumo até de Química 1, né? A ligação iônica, ela é a ligação entre metal e ametal, ok? Então, ele vai ter essa interação e ela é a doação de um elétron. Só para a gente lembrar os conceitos. Eu vou procurar aqui um metal e um ametal, né? Como normalmente a gente tem só ametais, carbono, cloro, oxigênio, nitrogênio, enxofre, todos esses são ametais. Então, eu vou procurar um metal, tá? De cara que eu tenho cloro, carbono, oxigênio e sódio. O sódio é um metal, ele está na primeira coluninha lá e ele é um metal. Então, de cara aqui, já tenho uma ligação iônica. Ok? Ele vai ter uma troca de cargas aqui. Ele pode aparecer também escrito como O- e do ladinho dele Na+, tá? Pode aparecer assim também. Dentro da molécula, o carbono O- Na+. Então, de cara já é a nossa letra A, vamos verificar o restante, né? Então, aqui eu tenho carbono, oxigênio, hidrogênio, fósforo, enxofre e nitrogênio. Nenhum deles é metal. Aqui o único que eu tenho diferente é o bromo, também A metal. Aqui, cloro, oxigênio, carbono e hidrogênio, todos ametais. E aqui também, cloro, oxigênio, carbono, todos ametais. Ok? Então, aqui todas as outras ligações são ligações covalentes. A8, da UFMG. A temperatura de ebulição de uma substância depende, entre outros fatores, das interações intermoleculares existentes entre as suas moléculas, que foi o que a gente viu no começo da aula, né? Analise a estrutura desses três compostos, cujas massas molares são aproximadamente iguais. Então, tem esses três compostos aqui embaixo. A partir dessas informações, assinale a alternativa em que esses três compostos estão apresentados de acordo com a ordem decrescente das respectivas temperaturas. Então, eu preciso ir do maior para o menor, né? De temperatura de ebulição. Então, eu tenho aqui massa molar deles, realmente é muito próxima, 60, 60, 58. As funções, para a gente treinar. Aqui é um ácido carboxílico, né? Aqui o propanol, terminação OL, é um álcool. E propanal é aldeído. Ok? Então, a gente tem as moléculas deles aqui, tamanho de molécula, tudo mais, os nomes e a massa molecular. Como é que a gente vai determinar, fazer uma média aqui de quem é maior e menor de temperatura de ebulição? Vamos pensar naquela questão que a gente falou agora há pouco no outro exercício, de geometria também. Por quê? A geometria, nesse caso, eu estou relacionando ela com
uma cadeia que é linear, ou seja, que seria normal, e uma cadeia próxima de ramificada, né? Porque a gente não pode chamar a função de ramificação, nunca. Mas a gente pode tentar interpretar ela como se atuasse como ramificação, tá? Que é o caso disso daqui, que é o caso do ácido acético, né? Então, o ácido acético, por ele ter o tipo de interação que ele faz, que tem uma interação, ligação de hidrogênio muito mais forte que os outros dois, porque ele tem mais oxigênios, né? Eu vou escrever aqui embaixo. Alta ligação de hidrogênio. Vou colocar maior, tá? Maior do que os outros. Porque ele tem 2 vezes o oxigênio, tá? Então, ele tem maior ligação de hidrogênio do que os outros dois. E isso. E ele tem uma cadeia não linear, ok? Que é o próximo ali do que a gente chamaria de ramificada, mas não é ramificada exatamente, tá? Vou colocar um quase, né? Beleza. O 2, ele tem um pouquinho mais aqui de força de ligação de hidrogênio, mas não tanto. Tem uma cadeia basicamente do mesmo tamanho, mas ele é uma cadeia linear, certo? E o aldeído, a gente também tem essa questão aqui da cadeia mais ou menos do mesmo tamanho, mas ele tem menor massa. Então, o terceiro, o segundo a gente compara com os outros dois, né? Então, o terceiro tem menor massa, ok? Então, quando a gente vai fazer as comparações, realmente o primeiro tem o maior de todos, o último é o menor e o do meio é intermediário, ok? Acabou que coincidiu aqui com a ordem que eles estão, mas aí a gente coloca 1 maior do que 2, maior do que 3, ok? Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente refaz, se for o caso, na semana que vem. A 9. Nossa dieta é bastante equilibrada em termos de proteínas, carboidratos e gorduras, mas deixa a desejar em micronutrientes e vitaminas. O brasileiro consome 400 mg de cálcio por dia, quando a recomendação internacional é de 1.200 mg. É um problema cultural, mais do que socioeconômico, já que os mais abastados, classe A e B, ingerem cerca da metade de cálcio que deveriam. Então, a gente vê que realmente não é um problema social, né? É de cultura mesmo brasileira. As gorduras podem ser retiradas de uma superfície vítrea com uma solução de água mais detergente. Nesse caso, a gordura é retirada porque forma ligações de Van der Waals, de hidrogênio, de polo, Van der Waals e de hidrogênio de novo. Aqui a gente tem intramoleculares e intermoleculares, e com relação ao que ele está fazendo, né? Então, a gordura, ela vai fazer um tipo de ligação, se for intermoléculas ou intramoléculas, e com algum composto, ou água ou detergente. A gordura, ela não interage com água, ela vai interagir com o detergente, ok? Então, a gente já pode tirar aqui esses 3 da água. Vou selecionar aqui. Então, porque ele não interage com água, ele interage com o detergente. Tá? E a gente tem aqui, ó, intramoleculares e intermoleculares. Bom, eu tenho gordura e detergente interagindo. Então, óbvio, não é intramolecular, porque não é dentro da mesma molécula. É entre moléculas. Então, a gente fica com a letra D, tá? Ai, mas eu não lembro, não vi o nome de Van der Waals, não vi o nome de ligação de hidrogênio, que pode ser chamado de ponte de hidrogênio também, né? A Van der Waals é a mais fraquinha, que é a de polo, tá? Então, ela é a mais fraquinha de todas. Mas é a correta, e pra vocês verem também que não precisa saber exatamente todos os nomes nesse caso aqui, porque a gente tem outras opções de resposta, tá? Pra gente pensar. E a 10, pra gente terminar.
Uma nova espécie de líquen, resultante da simbiose de um fungo e algas verdes, foi encontrado no litoral paulista. O fungo Pyxine joliana foi descrito na revista Mycotaxon, talvez Mycotaxon, não sei. Uma das principais características desse fungo é a presença de ácido nortícico, meu Deus, no talo do líquen. Tal ácido é uma substância rara em espécies desse gênero na América do Sul. Tirada da revista Quanta, com muitos nomes difíceis. A presença de vários átomos de oxigênio na estrutura permite prever que essa molécula faz, quando em contato com a água, ligações. Então, eu tenho vários átomos de oxigênio aqui, né? Diversos, muitos. Fazendo as mais diversas funções possíveis, né? Tem aqui oxigênio, uma hidroxila em anel aromático. Aqui eu tenho dupla O, que é um éster. A hidroxila aqui sozinha é um álcool. Aqui eu tenho CHO, é um aldeído. Aqui eu tenho um éter, aqui eu tenho um éster de novo. Então, tem muito oxigênio e muitas funções diferentes, tá? Quando ele entra em contato com a água, ele vai fazer ligações intramoleculares ou intermoleculares. Então, tem esses dois nomes aqui. A gente sabe que é entre duas moléculas, então não é intramoleculares, né? Vamos marcar eles aqui. Não é intramolecular e não é intramolecular. Ok. Então, sobrou para mim intermolecular de hidrogênio, de London e covalentes. Também não é ligação covalente, porque eu não vou fazer uma ligação ali, né? Eu vou interagir, não vou ligar. Então, também não é covalente. Sobrou de hidrogênio de London. Eu sei que ligação de hidrogênio é muito forte e é quando eu tenho hidrogênio ligado a FON, que é um deles é o próprio oxigênio. Como é que quando eu digo assim ligado a FON, né? Quando eu tenho hidrogênio interagindo com flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio, tá? Então, letra C, nosso gabarito de London, não faz com esse tipo de molécula. Ok? Então, é isso. Não vou deixar material extra essa semana, tá bom? Eu deixei, na semana passada, listas de nomenclatura e de identificação. Então, são 2 listas extras já, para vocês fazerem muito exercício. Então, estão todas as funções orgânicas lá, inclusive as nitrogenadas. E agora eu vou trabalhar, não sei se consigo, essa semana eu não consigo mais, mas vou tentar até a próxima aula colocar uma lista daqueles vestibulares que a gente comentou, tá? Sobre orgânica que a gente viu até agora, para vocês treinarem especificamente para o vestibular que vocês vão fazer, tá? Então, espero que vocês tenham um ótimo final de semana ou ótimos próximos dias, não sei quando vocês vão ver o vídeo, mas fiquem bem, se cuidem e até o próximo encontro.